Olá! Agora sim, nós estamos começando o primeiro módulo do nosso curso. E essa primeira aula, nós vamos falar sobre lidando com métricas de negócio e produto. E para me apresentar bem rapidamente, eu sou Marcel Almeida, um dos fundadores da PM3. Já tive experiência em várias dessas empresas, como Viva Real, Nubank, EasyTaxi. E se você quiser saber mais sobre mim, ou até mesmo trocar alguma ideia em alguma rede social, vou deixar o link aqui para você poder me procurar ali. É só clicar em um desses links ou simplesmente digitar isso aqui está escrito na rede social que você preferir. A agenda dessa aula está separada nesses 4 tópicos. A gente vai falar primeiro sobre entrelaçando as métricas, depois sobre o senso crítico que a gente precisa ter para as métricas de produto, e depois nós vamos falar também sobre as métricas que são normalmente usadas pelos executivos e alguns frameworks bem comuns na área de produto. Então, para a gente começar, vamos falar sobre esse entrelaçamento das métricas. Mas antes de tudo, o que é uma boa métrica? Ela deveria ser uma medida que seja possível coletar e quantificar para você medir o comportamento do usuário de alguma maneira escalável e de uma certa maneira fácil também, ou seja, uma maneira um pouco ágil, para você chegar a alguma conclusão. E essa métrica precisa ser fácil de entender e ser possível fazer alguma comparação entre os dados, geralmente dados passados ou até mesmo dados de alguma safra. A gente vai aprofundar bastante sobre isso ao longo do curso também. E quais são os tipos de métricas? Aqui é bem interessante, que são várias camadas diferentes de tipos de métrica. A mais comum, que você deve ver em vários lugares, são métricas de negócios, que são geralmente associadas a métricas financeiras da empresa, como faturamento, lucro, ou até mesmo churn, que é também um tipo de cancelamento. Porém, muitas pessoas chamam essas métricas de métricas financeiras. Existe uma certa discussão de, isso é métrica de negócio ou é métrica financeira? Muitas vezes é chamado de negócio, mas também se confunde ali com métricas financeiras. Tem quem diga que todas as métricas são de negócio e dentro disso você fatia em diferentes formatos, mas, independente disso, é importante você entender que sim, muita gente olha para essas métricas financeiras, inclusive, obviamente, os investidores. Um outro tipo de métrica são as métricas de produto, que a gente vai falar muitas vezes sobre ela ao longo do curso. Mas só para começar a ilustrar isso, esses tipos de métricas são, por exemplo, usuários ativos, ou então alguma métrica relacionada à satisfação, como o NPS. São métricas geralmente utilizadas para a gente entender o comportamento do usuário no produto, a utilização do produto em si. A gente também tem, naturalmente, as métricas de marketing, que são normalmente usadas para acompanhar alguma campanha, eles conseguir avaliar a eficácia de campanhas, até mesmo no curto, médio e longo prazo, ou até mesmo comparar uma campanha com a outra. E a gente tem uma métrica que é pouco falada, mas muito importante, que são as métricas de UX, que elas mensuram a experiência do usuário, o desempenho da experiência do produto em si. Ou seja, são métricas que refletem o comportamento do usuário ao longo da jornada que ele vai usando o produto. A gente vai falar também sobre esse tipo de métrica nesse curso. E nós temos as métricas de tecnologia, são as métricas tech. Elas são basicamente relacionadas a algo realmente técnico. Por exemplo, será que o servidor está caindo ou está rápido o suficiente para conseguir dar uma experiência boa para os usuários? Qual é o tempo de resposta? Então, são métricas que eles conseguem mensurar a performance técnica daquele produto, daquela tecnologia que atende os usuários. Ao longo do curso, você verá aulas específicas sobre cada uma dessas métricas. Nós resolvemos separar elas em diferentes aulas para que você aprofunde e entenda cada uma delas. Mas por que isso? Porque todas essas métricas se entrelaçam. Como o produto está no meio de tudo, é importante você entender um pouco sobre todas as métricas. Dependendo do seu modelo de negócio ou da sua empresa, inclusive aprofundar em cada uma, em algum tipo específico de métrica. Então, se você é um Product Manager ou qualquer outra pessoa atuando com algum produto digital, é importante você entender como um todo. Esse triângulo aqui é bem interessante, porque ele exemplifica de uma maneira bem legal como o produto está no meio. Se você olhar ali na ponta da direita, você está vendo partes financeiras, mas se você olhar em cima, é importante você entender também sobre tecnologia. Aí ali no meio, por exemplo, logo embaixo do produto tem publicidade, monetização, parcerias estratégicas. Então você tem que conseguir entender pelo menos um pouco disso tudo. E aí, como eu falei, dependendo do seu modelo de negócio, da sua empresa, do seu produto, você aprofunda em algum tipo de métrica para ter um conhecimento um pouco melhor. Então, como normalmente o produto está no meio de tudo, é importante que a gente entenda esse entrelaçamento e a gente vai aprofundar sobre isso na aula. Então tá bom, como é que no final das contas tudo isso se entrelaça? Vamos aqui trazer um exemplo, ainda não ilustrativo. Pense o seguinte, se você tem uma métrica foco, por exemplo, retenção, pode ser que a empresa tenha naquele ano ou naquele trimestre um grande foco em retenção. Quando você desdobra, você tem uma métrica algumas métricas nível 1, que são conversão, ativação, alcance, felicidade. Só que na hora de você medir isso, ali no nível 2, vai mudar muito, vai depender de acordo com o seu produto. Não vai ser a mesma coisa toda hora. E aí, para exemplificar, eu trouxe um caso real aqui do EasyTaxi, na época que eu trabalhei lá. O EasyTaxi, para quem não conhece, é uma empresa basicamente similar ao Uber, no qual você pede um táxi para acompanhar. A empresa não existe mais, o Cabify adquiriu.
e, inclusive, saiu a operação do Cabify no Brasil. Porém, vamos tentar ilustrar nesse caso. Você tem ali a métrica foco, que é corridas realizadas, que era justamente o nosso principal objetivo. A gente queria ter mais gente fazendo corridas, mais gente solicitando táxi. Dentro dessa métrica foco, eles têm as métricas nível 1, que é a quantidade de passageiros, a quantidade de motoristas, quanto que isso está gerando de receita, quanto cada corrida gera de receita, e a satisfação geral das corridas. Mas quando você começa a olhar as métricas nível 2, você repara que elas mudam muito de acordo com o negócio. Então você olha ali a quantidade de passageiros, então a satisfação por corrida, e também uma métrica que a gente olhava se ele selecionava o tipo de carro. Quando você olha motoristas, é a quantidade de corridas canceladas. A gente não queria que os motoristas cancelassem corridas. Você já deve ter tentado solicitar aí um Uber ou alguma coisa parecida, e quando cancela gera uma grande frustração. E a gente também queria medir a satisfação da corrida do lado do motorista, para entender se estava tudo bem também. Às vezes o passageiro pode também tratar mal o motorista. A gente obviamente olhava a receita, então o ticket médio ou o valor transacionado no total. E a parte de satisfação é algo bem interessante. Reparem que a gente olhava a avaliação da corrida, talvez até, às vezes a gente até comparava a média da nota da corrida, tanto do passageiro quanto do motorista. Mas reparem na métrica fulfillment. O que essa métrica é? Significa a quantidade de solicitações que eram feitas na hora de solicitar a corrida, quanto tempo levava para você, como um passageiro, encontrar um motorista, ou se sequer você não encontrava nenhum. Isso é uma métrica que mostra muita satisfação. Você, como usuário, já deve ter passado por alguma situação que você tentou pedir um Uber ou tentou pedir algum carro por aplicativo e simplesmente não tinha ninguém, ou demorava muito para aparecer. Isso é muito frustrante. Então, a gente sabia que isso era uma métrica proxy para satisfação, por isso que era muito importante a gente medir. Tinham equipes focadas em fulfillment na época que eu trabalhei lá. E aí, para ilustrar mais, talvez até para um caso um pouco mais próximo da sua realidade, que você conhece talvez até mais, eu trouxe aqui o YouTube. Pare para pensar no seguinte: quando o YouTube coloca anúncios no meio dos vídeos, ele está tentando aumentar alguma métrica de receita, ou seja, pensando no negócio em si. Mas essa métrica de receita acaba prejudicando a experiência do usuário, ou seja, o engajamento pode cair. Ou seja, esse efeito de eu vou aumentar a receita e como impactou o engajamento é um entrelaçamento muito claro no qual a gente precisa estar sempre alinhado. E a gente vai, em alguns momentos, tomar decisões que vai realmente ser mais a favor do negócio, porque o negócio está precisando. E vão ter momentos que a gente vai poder ser mais a favor do usuário. As coisas precisam estar sempre balanceadas. Você não pode sempre ir para um caminho, porque aí você está prejudicando seu produto como um todo. Ainda sobre o YouTube, pense no seguinte: quando o YouTube lançou o YouTube Premium, que é um novo produto no qual não aparece mais essas propagandas, esses anúncios, ele está conseguindo aumentar a receita, porque ele está cobrando a mensalidade das pessoas, mas mantendo uma boa experiência. O que também é interessante, talvez até compense mais ter isso, porque você tem uma retenção grande de pessoas com mais satisfação e que são pagantes. Então talvez compense. É o tipo de experimento que qualquer pessoa que está vendo esse tipo de entrelaçamento pode pensar, independente do seu produto. Então, no geral, qual é essa grande diferença das métricas de negócio e produto? As métricas de negócio têm como objetivo acompanhar a performance e saúde do negócio, tentando ver se ele está crescendo ou não, seja no curto ou longo prazo. Enquanto as métricas de produto, elas tentam ver a performance, a usabilidade, a retenção e até mesmo a satisfação do produto em si ou até mesmo das funcionalidades. Então vamos falar agora como nós geralmente medimos produtos. Normalmente a gente pensa no negócio, né? A gente olha a aquisição, quantos usuários estão entrando ali no produto, a gente olha a retenção, a gente olha a monetização. Mas são métricas de negócio. Será que essa é a melhor forma de medir produto? A gente vai discutir um pouco mais ao longo da aula também. Mas ainda sobre esse modelo, que é um modelo bem mais padrão. Trouxe aqui 3 exemplos de empresas que você provavelmente conhece. Então, olha só o Nubank. Como é que o Nubank mensura a aquisição? Ele olha contas abertas ou então a quantidade de cartões emitidos. O Spotify vai olhar o sign-up, né, quantas contas são criadas. O Tinder, mesma coisa. Mas se você olha para a retenção do Nubank, ele já começa a olhar algumas outras métricas. Ele olha clientes ativos. O Spotify até poderia olhar, mas ele olha mais um pouco o churn e o NPS, porque o foco dele ali também são usuários premium. O Tinder é a mesma coisa. E quando você olha a monetização, a gente também começa a ver métricas de negócio de novo. Então, no caso do Nubank, ele faz transações no cartão, porque cada transação no cartão gera um pouquinho de receita. No Spotify, ele olha quantos anúncios foram ouvidos ou quantos assinantes premium existem. Então, se você reparar, o Tinder também acaba sendo muito parecido. Porém, essas métricas, elas não estão necessariamente dizendo se o seu produto está indo bem ou mal. São métricas puramente de negócio. Então, você não consegue mensurar se alguma funcionalidade que você desenvolveu, alguma coisa que você fez no seu produto, está impactando essas métricas.
Claro, vão ter momentos que sim, se você trabalha muito um produto que está muito próximo disso, mas na maioria das vezes não vai ser tão simples mensurar. Então, se você não consegue medir as funcionalidades que você está criando com esses KPIs mais tradicionais, como é que você vê se o seu produto está performando bem? Se ele realmente está agradando os usuários? É nessa hora que a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade e a medir o produto de uma maneira separada do negócio. Novamente, tudo se entrelaça, mas a gente precisa primeiro conseguir separar as coisas, mensurar corretamente e aí sim ver as correlações dessas métricas. Então, como você mensura o produto em si? Você deveria olhar a adoção do seu produto e da sua funcionalidade de maneira separada, a retenção e aí aqui mais uma métrica diferente, a satisfação, algo que negócio olha assim, claro, mas não é o grande foco de negócio. O que é a adoção? É o percentual dos usuários que vai usar alguma funcionalidade. Você olha a adoção do produto inteiro, mas você também tem que olhar a adoção de funcionalidades. A retenção, é bem simples, eu acredito que você já entenda, é qual o percentual dos usuários que adotaram que vão continuar usando, seja o produto ou seja a funcionalidade. E satisfação é qual o percentual dos usuários que usam com recorrência o produto, qual é a satisfação que eles estão tendo. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar em cada uma dessas métricas para você ter um senso crítico de como medir o produto de uma maneira correta. Aliás, não só o produto, mas a funcionalidade também.